Graça e paz, irmão e irmã, boa noite. A Igreja de Jesus está em todos os lugares. Nossa vida está nas mãos de Deus. Este ano tem sido bem diferente do que estamos acostumados a viver. Porém, ainda assim, Deus tem nos ensinado que viver a fé vai muito além do nosso conceito de ser igreja dentro dos nossos templos. A Igreja de Jesus não deve parar, mas continuar encontrando formas criativas de partilhar a fé no Salvador Jesus Cristo. Acolho todos vocês com as palavras de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Ouçamos. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Enquanto Cristo não volta, não podemos cruzar nossos braços e aguardar esse momento. Devemos sim querer esse dia, mas enquanto isso a nossa vida deve ser testemunho vivo da presença de Deus nesse mundo. Que nesse momento de culto para Deus possamos ser orientados por meio da ação do Espírito Santo. Para você que nos visita nesse dia, sinta-se acolhido em nosso meio. É Deus que primeiro nos acolhe. Portanto, vivamos em gratidão pelo amor de Deus que abraça a cada um de nós. Vamos cantar o hino de número 130, com glória coroai. Com glórias coroai.
Oremos. Agradecemos, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, pelas pessoas que estão do nosso lado, pela família. Louvamos por tudo o que Tu és, Senhor, por tudo o que tens feito e ainda vai fazer. Pela Tua Igreja Metodista em Pinheiros, no Brasil, os nossos irmãos na fé que se espalham pelo Brasil e por todo o mundo, por podermos hoje ter exercido o nosso direito de escolher quem vai governar a nossa cidade. E a nossa maior gratidão é por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Um momento importante também do nosso culto é quando paramos um pouco para pensar sobre os nossos pecados, mas não somente pensar, também confessá-los. Colossenses capítulo 1, 13, 14 nos ajuda nisso. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Façamos a nossa oração de confissão. Ó Senhor, nos achegamos a Ti na confiança que nos ouves. Pai bondoso, carecemos da Tua graça, o Teu favor imerecido em favor da humanidade. Senhor, obrigado por nos acolher e não desistir de nós. Assim pedimos perdão a Ti. Sonda o nosso coração, vê o que não Te agrada e nos dá consciência do pecado. E com isso, que possamos viver o arrependimento sincero diante de Ti. Te pedimos perdão, Senhor, por Jesus Cristo, nosso único Salvador. Amém. E Romanos capítulo 5, 18 e 19, nos anima dizendo, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Em Jesus há perdão. Louvado seja Deus por isso. Amém. Confiando no perdão de Deus, vamos ofertar a Ele nossos corações, nossos dízimos, nossas ofertas. Ofertemos também o nosso louvor. Mas antes, vamos ouvir alguns dos nossos avisos. Quero cantar uma outra canção também, que não é muito nova, mas uma canção que fala muito ao meu coração. O título original dessa música é Abba Father, Abba Pai. Abba significa pai, né? Papai, pai querido. Como é bom a gente poder ter um Deus que a gente trata como pai. Quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Tua glória. Posso só me curvar e dizer que és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba
Abba, Pai, Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Ó Senhor. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante, vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba, Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Para o nosso momento de leitura e reflexão, eu quero convidá-los à leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 30. Diz assim o Evangelho: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também, o que tinha recebido 2 talentos disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. E então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância.
mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando lemos essa história que Jesus conta aos seus discípulos, ela tanto nos inspira, como também, pela dureza de algumas palavras, nos incomoda. Mas é preciso que antes a gente lembre alguns aspectos do contexto dessa história, para que o seu ensino, o seu entendimento seja mais claro e as palavras, até mesmo essas que são mais duras, façam sentido em toda a composição da história. Aqui nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. E, como sabemos, Mateus prega o Evangelho do Senhor a uma comunidade formada por cristãos judeus, ou judeus que se converteram ao cristianismo. Ou seja, Mateus tem pregado o Evangelho do Senhor, as boas novas do reino de Deus, para uma comunidade de cristãos que conhece a lei do Senhor, para cristãos convertidos do judaísmo que sabem da história de Israel, e não só sabem da história de Israel, como se sentem participantes da história de Deus com Israel, participantes das bênçãos recebidas por eles da parte do Senhor. E é nesse contexto que Mateus conta a sua história. É preciso lembrar ainda que os evangelistas do Novo Testamento, sobretudo Mateus e Lucas, eles organizam a pregação do Evangelho sobre dois pilares. O primeiro pilar é o pilar do Cristo das ações, ou seja, o Jesus que acolhe o oprimido, que cura os enfermos, que multiplica os pães, que anda sobre as águas, que morre, que ressuscita. E o segundo pilar, não menos importante, é o Cristo do ensino, o mestre da sabedoria. E é esse pilar que é apresentado aos discípulos do evangelista Mateus nesse bloco de narrativa. O que não é muito diferente do que ele ensina em outro bloco, também apresentando Jesus como mestre de ensino, que eles apresentam uma nova filosofia do reino de Deus, que está lá em Mateus 5, no Sermão do Monte. E no Sermão do Monte é comum que a gente leia, em alguns momentos, palavras de Jesus como: vocês ouviram isso, eu, porém, vos digo. Vocês aprenderam assim, eu, porém, lhes digo dessa forma. Ou ainda, não sejam como aqueles, mas sejam desse jeito. Não sejam como os hipócritas que oram assim, ou que ofertam desse jeito. Percebemos então que no Evangelho de Mateus é apresentado, ou Jesus se apresenta como aquele que quer trazer uma nova concepção, não mais da antiga forma de viver a religião de Deus, mas a nova forma de se enxergar e de se vivenciar o reino do Filho do Homem, como é o título apresentado por Mateus. Em outras palavras, nós entendemos que o Evangelho de Mateus é pregado por aqueles que percebem o reino por aquilo que receberam da lei do Senhor, que receberam da sua libertação. Mas Jesus apresenta que o reino de Deus não se resume naquilo que se recebe, mas sim naquilo que serve. Não se limita ao reino a receber as bênçãos de Deus, mas o que se serve, ou quanto se serve com as bênçãos que se recebe. É importante lembrar ainda que uma concepção comum do povo de Israel nesse tempo, no cristianismo das origens, é a ideia de uma religiosidade separada entre puros e impuros. Ou melhor, aqueles que recebem das bênçãos de Deus e aqueles que não recebem
das bênçãos de Deus. Jesus aqui no Evangelho, na narrativa da parábola dos talentos, apresenta uma nova concepção de reino de Deus. Não mais separando, diferenciando quem recebeu ou não, mas sim quem serviu e quem não serviu. E é claro, quando a gente vai lendo a história, percebendo que aqueles que servem participam do reino do seu Senhor. Ou nas palavras da parábola, participam das alegrias do seu Senhor. Esse bloco de narrativa da parábola dos talentos, ou esse bloco de ensino de Jesus, vem na sequência daquilo que a gente refletiu na semana passada, na parábola das 10 virgens. Todas tinham a luz, todas receberam a luz, mas algumas delas deixaram que a luz se apagasse. É preciso brilhar a luz do reino de Deus, não só para a salvação nossa individual, mas para a salvação de todos aqueles que a percebem. Como eu falei de Lucas, o Evangelho de Lucas também traz essa narrativa, mas numa organização um pouco diferente. Lucas organiza essa parábola logo após a visita e a ceia de Jesus com o publicano Zaqueu, o impuro na concepção da religião antiga. E Jesus propõe essa parábola dos talentos em Lucas 19, depois de falar: ele também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para os perdidos. Ou, em outras palavras, o reino de Deus consiste em apresentar aquilo que se recebeu para a salvação de muitos. Aqui no Evangelho que a gente está lendo, em Mateus, a sequência da narrativa vai falar do grande julgamento, em que Jesus vai apresentar aqueles que serão reconhecidos pelo Senhor, mais uma vez, assim como ele falou na parábola das 10 virgens. E ele não apresenta isso pelo que se recebe do Senhor. Ele apresenta isso por aqueles, ou sendo aqueles que serão reconhecidos como aqueles que estenderam a mão para o seu Senhor, que alimentaram o seu Senhor, que o visitaram, que o deram de beber, que o deram de vestir. E aqui Jesus continua na mesma linha de raciocínio, na filosofia do reino. Não é melhor servo aquele que mais recebe, mas é melhor servo aquele que mais me serve. Vale a pena repetir que na filosofia, na visão do reino de Deus, não se limita à vivência religiosa, à vivência cristã, por aquilo que recebemos, mas pelo quanto estamos dispostos a servir. Nem sempre servir consiste, como é comum pensar numa leitura limitada dessa narrativa, em dar. O serviço em tempos de pandemia, em tempos de angústia, em tempos de polaridade, consiste naquilo que, como já falei aqui antes, Jesus fala lá no Sermão do Monte: não sejam como os valores desse mundo. Não deixe, como na parábola que lemos semana passada, que suas luzes se apaguem, mas permaneçam brilhando a luz de Cristo. Um fato curioso que a gente encontra na Bíblia de Estudo de John Wesley é a leitura que ele faz sobre a ação do servo mau. Porque a gente pode se perguntar: será que esse servo foi realmente mau? Será que ele agiu de forma tão ruim? E a concepção de Wesley para a ação do servo é que, se a gente pensa se foi bom ou foi ruim, a gente pensa com a concepção humana. O servo se justifica para o seu Senhor, e nessa justificativa ele já expõe qual foi o seu erro. Foi receber aquilo que não era dele e agir conforme sua própria concepção. Fazer aquilo que lhe parecia certo com aquilo que não era seu. Que julguemos nossas ações como igreja, nossas ações como filhos e filhas de Deus, não pela concepção
nossa, mas que tenhamos sempre submissão ao Espírito Santo, para termos discernimento de como agir e de como viver como igreja nesse mundo. É curioso também quando a narrativa fala: eu sei que o Senhor é assim, eu sei que o Senhor é um Senhor mau, e etc, etc. O servo, como povo de Israel, julgava conhecer o Senhor e nem por isso fazia o que era certo. Será que temos conhecido o Senhor de fato? Será que temos de fato agido conforme a sua vontade, boa, perfeita e agradável? Será que ao olhar para nós o Senhor tem visto servos bons, servas boas, ou servos e servas maus? É importante frisar: o bom serviço ou o bom servo não consiste em ter recebido. Não nos tornamos bons servos porque recebemos mais, mas porque com aquilo que recebemos, mais entregamos e mais ofertamos. Assim como o pastor Silas falou no começo desse culto, sempre é tempo de servir ao Senhor. E a cada dia que passa, os dias parecem piores, os valores parecem deturpados. Sempre é tempo de servirmos e de apresentarmos a Deus. E com a misericórdia dele, submissos à sua palavra, nós cremos que seremos chamados servos e servas bons e boas, bons servos e boas servas. Continuemos com o nosso culto, que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar a Deus. Se você não conhece essa música, que você reflita nessa letra, que fala um pouco sobre o que a gente tem conversado hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos capacite, que nos ensine e que de fato sejamos bons servos e boas servas. Que o Senhor nos abençoe. Ontem eu descobri o que desejas para mim. É mais que ter um ministério, é cada dia ser mais servo, nunca me acomodar. Oh, glória é procurar. Teu desejo é ter-me perto e ensinar-me a ser servo. Hoje eu abro mão do meu eu. Quero pra sempre ser teu e te servir. Desejas para mim é mais que ter um ministério, é cada dia ser mais servo, nunca me acomodar, agora é procurar. Teu desejo é ter-me perto, ensinar-me a ser servo. Te
Irmãos e irmãs, eu também quero saudar a todos e todas, desejando que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um, com cada uma. Onde quer que vocês estejam, que Deus esteja bem presente com vocês e com cada um de nós. Essa parte final do nosso culto, depois de termos a oportunidade de louvar a Deus, de ouvir a sua palavra, de ouvir também o cântico, dedicando a nossa vida ao Senhor, nós estamos no final do nosso culto neste momento. E sempre o final do nosso culto é a oportunidade de dedicar as nossas vidas. Tem uma frase, né, que diz assim: entre para adorar, saia para servir. Por mais que nós saibamos que adorar e servir são praticamente a mesma coisa, porque adoração é serviço, é essa perspectiva de que nós agora estamos indo e nós vamos em missão. Nós vamos para servir a Deus onde nós estivermos, dando testemunho, vivendo a nossa fé e buscando cumprir a palavra de Deus que nós ouvimos e na qual nós fomos ministrados neste culto, nesse dia. Então eu convido você para, nesse momento, dirigir a nossa palavra de oração a Deus, intercedendo. Tem muitas situações envolvendo pessoas, famílias, orar pela nossa cidade, orar por esse processo aí das eleições que ocorreu no dia de hoje, para que tudo seja feito de forma correta, a apuração, a divulgação do resultado, a preparação, né, as transições que forem necessárias aí nas diversas prefeituras, já que nós estamos aí em vários municípios, né? Estou aqui no município de São Bernardo do Campo, a maior parte da nossa membresia está na cidade de São Paulo, mas também temos pessoas que estão aí em outros municípios. E queremos que Deus abençoe, que as pessoas que foram eleitas, que elas tenham as condições de realizar um mandato a serviço do povo, das pessoas, e também para cumprir a vontade de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor com as nossas vidas. Tu és o Senhor sobre todas as coisas, Tu és o nosso Deus. Pai, nós queremos mais uma vez declarar que a nossa vida pertence ao Senhor e queremos que seja para o Teu serviço, ó Deus, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Então nós pedimos a Deus aqui nesta parte final do culto, que o Senhor nos envie, ó Deus, a Teu serviço, com condição, ó Deus, de darmos um testemunho vivo, Senhor, da Tua presença, do Teu amor, Senhor, da salvação do Senhor, que um dia alcançou as nossas vidas, Pai. Usa a nossa vida, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Nós colocamos cada família, cada lar, cada vida, Senhor, na Tua presença, especialmente, ó Deus, quem estiver lutando com alguma enfermidade, com alguma dificuldade, quem sabe, ó Deus, com alguma necessidade, nós clamamos ao Senhor por misericórdia, ó Deus, por bondade, alcança, Senhor. Declara, Senhor, a Tua palavra que é curadora, que é restauradora, que traz provisão, ó Deus, que traz sustento e que traz restauração também para as nossas vidas, Pai. Nós pedimos e nós agradecemos por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção neste momento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Tenhamos uma semana abençoada, continuemos nos cuidando de nós e cuidando dos outros. E que Deus cumpra em nós todos os seus propósitos em nome de Jesus.